Além do retorno de Leston, a diretoria havia anunciado, isso mesmo, havia anunciado também o Renan Mobarak como novo executivo de futebol. Mas, após a confirmação, o Belo emitiu uma nota oficial 3 horinhas depois, praticamente, anunciando que o profissional não vai mais integrar o clube. No documento, o Botafogo disse que entraves burocráticos e financeiros fizeram o alvinegro da Estrela Vermelha tomar esse posicionamento. Se o Botafogo é uma novela, eu não sei. Mas que o torcedor em casa não está entendendo bulhufas, isso eu concordo, porque nem eu estou entendendo. Tudo começou há mais ou menos uma semana, com toda aquela confusão. Lembra da confusão lá no Estádio Almeidão? Daquele bate-boca, das agressões verbais aos jornalistas que trabalhavam lá no final da vitória do Botafogo sobre o Souza, no primeiro jogo da semifinal. De lá para cá, amigo, a Maravilha do Contorno tem vivido péssimos dias. E o torcedor mais, podemos dizer assim, o mais pessimista, jamais imaginaria que em 12 horas tudo isso pudesse acontecer. Primeiro, o retorno do Leston Júnior, que infelizmente, ou não, está pagando por um pato que nem é dele, né? Está pagando aí pelo fato da má campanha que ele fez agora no Campinense. Vou chegar daqui a pouco a meu posicionamento sobre o Leston. Para mim, não é um dos piores nomes. Não é o melhor, mas também não é um dos piores. Depois, anunciar o diretor executivo, que é tanto que a gente cobra, que nós cobramos enquanto jornalistas e também o torcedor. Precisa ter alguém que faça essa ponte da diretoria, da executiva, para com os jogadores e que conheça um pouco o futebol. O Renan era um cara que, no currículo, passou por grandes clubes, por importantes agremiações, principalmente do futebol do sul do país, do futebol gaúcho. Horas depois, o Renan foi dispensado. Foi colocado lá no Instagram oficial da equipe, na rede social da equipe, o anúncio do Renan. Ele deu uma entrevista a um portal aqui de Campina Grande ontem à noite, falou sobre as novidades, validou a sua chegada, disse que inclusive passou por ele a contratação, a negociação junto ao Leston Júnior. E agora, no final da manhã, o anúncio aí do Alexandre Cavalcante. Júlio Silva, João Pedro Melo. Se pudéssemos nominar uma novela para esse momento do Botafogo, eu confesso que eu não tenho nem aptidão para escolher não, porque confusão, barraco, interrogações e mais interrogações são apenas um pouco dessa sopa. O que é isso, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Mauri. Boa tarde, Júlio. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Correio Esporte. Não dá para entender. Quando parece que vai, a gente tem um baque de, assim, pequenez mesmo. Mostrar que o dirigente foi anunciado e horas depois não é mais o dirigente e porque houve uma divergência de bastidores, né? A informação que se tem é que ele foi contratado e depois o Breno Moraes, que disse que se afastaria, mas a gente sabia que não ia se afastar, disse não, esse dirigente não, devolve, cancela. E pronto, aí não tem mais dirigente. É uma bagunça ainda com o dedo de Breno, que infelizmente para o torcedor botafoguense atrapalha mais do que ajuda nesse momento. E atrapalha tanto que um cara que a gente sempre elogia aqui pela postura, que é o Alexandre Cavalcante, disse não dá mais. Eu acredito, aqui a opinião de João Pedro Melo, que muito por conta desse último episódio. Somado a tudo que vem acontecendo nesses 2 anos e meio, como ele coloca aí de trabalho, esse último episódio parece ser a gota d'água, porque ele prometeu, vai acontecer mudança, teremos mudanças drásticas. Trouxe o Leston, que eu concordo com você, não acho que era o principal nome, na minha lista não estava no top 3, mas também não acho que é o pior dos nomes. Conhece o Botafogo, conhece a Série C, né? Já foi campeão aqui, então não tenho problemas assim quanto ao nome do Leston. E estava muito empolgado porque teríamos um dirigente finalmente, um executivo de futebol. Mas aí vem da forma que veio, uma coisa lastimável, né? Porque mostra que o Botafogo poderia estar crescendo, mas parece que está diminuindo. E aí não vem o dirigente, agora Alexandre sai. Enfim, é uma bagunça. O que esperar dos próximos capítulos, né? Eu não sei. Júlio, Alexandre Cavalcante cansou? Cansou, realmente cansou. E eu entendo até os motivos dele, né? Tantas confusões nos bastidores, em especial na última semana, né? O Alexandre, ele já permaneceu, vamos dizer assim, no cargo
praticamente porque se tem tu, só vai tu mesmo. Foi nesse lance, né? Ele se candidatou, ele foi o único candidato, né, nas últimas eleições, praticamente, e por lá ficou. E ele falou, beleza, eu tô aqui porque realmente eu quero tomar a frente dessa reestruturação do clube e ajudá-lo da melhor maneira possível. Mas, pelo que a gente pôde comprovar, em especial desses últimos acontecimentos, realmente todos os bastidores estavam trabalhando contra o Alexandre. Então, é impossível você gerir um clube de futebol, é impossível você gerir qualquer coisa, uma empresa, como a nossa aqui, por exemplo. É impossível você gerir uma empresa onde direção e conselheiros e diretores, gerentes não falam a mesma língua, não né? falam a mesma língua, não tem a mesma ideia, né? Não seguem ali o mesmo... Podem haver divergências, lógico, beleza, mas aí se chega a um consenso para saber quais são os rumos que o clube pode tomar, quais profissionais podem contratar. Essa questão do diretor de futebol, o Mubarak, é uma coisa clara de falta de comunicação entre o diretor e o resto do clube. Né? Ou vamos ser um pouco até mais claro. Mais ou menos como isso. Mas até usado nas palavras, porque o torcedor de casa, coitado, o torcedor que mais sofre. Uhum. A bagunça que virou o Botafogo hoje tem duas coisas, dois pontos que não tem culpa nenhuma. O torcedor, que é o maior patrimônio, com certeza. E o clube. Né? Porque como o próprio Alexandre falou no final da carta, eu passei, o clube fica. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, essas palavras são muito importantes e é preciso a gente ressaltar e lembrar a todos. Mas o torcedor sabe, o torcedor não é burro. Claro, com certeza. Ele consegue compreender que existe aí uma quebra de força, né? Isso. Em que alguém que tem um poder maior do que o outro, Exato. sem dúvida alguma. Exato. Sem dúvida alguma. Alguém tem um poder maior do que o outro e diz, não é essa pessoa, ponto, acabou-se. Eu acho que parte daí. Era um problema que, poxa, em novembro, quando o Botafogo anunciou todo elenco, anunciou a próxima temporada, a gente olhava assim, poxa, tá trabalhando bem, tá tudo ok, tudo funcionando. Em campo, desde o primeiro jogo, não funcionou, não vinha tendo boas apresentações, principalmente depois da eliminação na Copa do Nordeste, né? Porque venceu o primeiro jogo aqui, primeiro jogo da temporada contra me lembra, por favor? O Retrô, nos pênaltis e tal, aquela coisa toda, mas o time nunca deslanchou no Campeonato Paraibano, perdeu de forma vexatória para muitos na Copa do Brasil, e aí começaram os problemas, né? A vitória do Nacional sobre o Nacional de Patos lá no Zé Cavalcante foi meio que, poxa, ressuscitou. Um sopro, ressurgiu, né? Aquele suspiro, das cinzas. Né? Aí veio todos os problemas extracampo. Problema no Almeidão, aquela confusão com o jornalista. Depois, o próprio Alexandre botou a cara no outro dia para dizer, para ir em nota, convidou a imprensa, 2 dias depois, na verdade, convidou a imprensa para dizer que Botafogo, havia solicitado que o Breno Moraes saísse do trabalho ali, trabalhasse de frente do Botafogo. Não, na verdade, ele nunca disse que o Breno trabalhou, né? Mas ele pediu para se afastasse do dia a dia, né? E nem fosse nem o estádio mais. Isso. Não é isso? Um dia depois, o Breno emitiu uma nota dizendo que estava fora. Da torcida. Está totalmente fora, se afastou geral. E aí, dias depois, veio a trágica derrota para o torcedor, a doída, os 5-1, que eu comparo os 5-1 para o Souza com o 10-0 para o São Paulo, o 7-1 do Campinense? Do Atlético. Do Atlético. Enfim, eu boto nesse mesmo patamar porque o Botafogo não jogou nada. Isso. Jogou 10 minutos, empatou o jogo e acabou. Tem alguns agravantes porque nesse caso jogava contra times de fato muito superiores. O Souza acha que é superior, mas não tanto quanto eram esses outros que você citou. Isso. Né? Foi isso que... Aí o Alexandre, coitado, bota a cara de novo no outro dia, porque de fato não é nem coitado, né? Porque de fato era ele que tinha que fazer, porque ele é o presidente. Ele era o presidente da executiva. E só no não momento. tem um executivo para colocar a cara a tapa também, porque eles não trouxeram antes. Porque não trouxeram antes. Porque quem quer botar a cara ali era um gerente de futebol, era o executivo de futebol. Tem uma coisa, Amaury, que eu gosto de chamar a atenção aqui nessa carta do Alexandre, um trecho que me atentou muito, né? Na hora da vitória, todo mundo tá ali, né? Perto dele, tudo. E na hora da derrota, as pessoas se afastam. Né? Mas isso é o normal. Isso acontece não só no futebol, acho que isso é na vida. Dá pra ver realmente que ele ficou isolado, ficou sozinho nesses últimos dias. Né? Ele não tinha muito o que fazer, estava de mãos atadas ali. Então, a renúncia é só um produto de tudo isso que vinha acontecendo. Isso, aí só para encerrar a cronologia. Aí veio o Alexandre, pediu desculpas,
e usou as palavras que o João Pedro falou agora há pouco. Vamos ter mudanças drásticas. Eu só não sabia, amigo, que a mudança também é Passava por ele. por ele. E eu acho que nem nesse momento aí, essa fala aí, essa imagem é de segunda-feira agora, tá? É quando pós-jogo ele pede desculpas dos 5-1 para o Souza. Acho até que depois disso teve a reunião, escolheram o Leston, escolheram primeiramente porque parece, pela fala do Morabach ontem, isso mesmo, ele deu entrevista ontem à noite como diretor executivo do Botafogo para um portal de notícias aqui de Campina Grande, aqui do estado, né? O PB Esporte, que inclusive é parceiro nosso aqui, dizendo que ele validou o processo à vinda do Leston Júnior. E a partir daí, amigo, E aí, a coisa degringolou de vez e deu o que deu. João, você tem informação aí, é isso? eu queria só pontuar uma pesquisa feita por uma apuração feita por uma colega nossa de Manaus. Porque o Morabach passou pelo Manaus, além de construir essa carreira no Sul que você pontuou, ele também foi dirigente do Manaus e por isso, por ter esse contato, já de ter trabalhado com ele, ela foi em busca dessa informação. É a Larissa Balieiro, eu estou aqui vendo o tweet dela. Porque ela disse que estranhou essa situação e foi perguntar, e ele disse que foi isso mesmo. Ele foi contratado e depois soube por ligação que outro dirigente teria discordado, enfim, encerrado o processo que já estaria feito. Ele já chegaria aqui para assinar e começar a trabalhar. Parece que ele já estava até com passagem comprada, E né? participou validou aí a contratação do Leston. Então, já tinha um processo feito, chegou essa informação de que ele não ficaria mais. E foi isso, um dirigente contratou e outro disse que não. E por que eu continuo achando que o Alexandre Cavalcante, a gota d'água foi esse caso? O Leston, a gente viu agora há pouco, eu e o Júlio estávamos aqui nos bastidores vendo a fala dele, que a Mauri chamou, disse que agradecia ao presidente pela oportunidade. Então, é porque ele estava agradecendo de fato o presidente que tinha feito o contato, tinha trazido ele, e eu acredito que o presidente estava com esse projeto. Leston, o Morabach, enfim, já tinha essas mudanças. E aí acontece isso, acontece a aparição, como eu disse, já tem a informação de que essa pessoa que disse que não para o Morabach foi o Breno, e aí o Alexandre, na minha avaliação disso tudo, disse, bom, se eu não consigo fazer as mudanças que eu prometi, que eu acho que são necessárias, eu não tenho como continuar. O Leston fica, o clube, como ele falou, fica, mas aí ele se afasta, porque de fato é difícil. E aí também é uma avaliação que eu acho que o próprio Breno precisa fazer, né? A gente sabe que é uma figura que é muito controversa, mas que já ajudou muito o Botafogo. A gente sabe, vamos ser claros também, a gente sabe que ele é importante. Demais, ele é importante já porque ele é o grande financiador do Botafogo. A gente sabe disso. É um cara que a torcida investiu, sabe disso. o torcedor sabe disso. Quem vive o Botafogo sabe disso. Enfim. Assim como quem vive o Botafogo sabe que ele faz parte desse grupo. Ele não pode assumir um cargo dentro do futebol, mas ele faz parte, ele toma decisões, ele bate bola ali com o Alexandre para definir as coisas. Tanto é que cancelou a vinda do dirigente. Mas ele também precisa refletir até que ponto essas decisões que ele toma estão sendo benéficas. Desse ponto de vista do aporte financeiro, do conhecimento para conquistar, porque ele é um empresário de sucesso. Ele tem um know-how de futebol também. Tem um know-how de futebol porque faz tempo que ele está no Botafogo e para conquistar também mais parceiros para ajudar o clube, porque a gente sabe que o futebol é feito com dinheiro. Quase tudo na vida é feito com dinheiro, né? Mas o futebol é feito com muito dinheiro. Ajuda bastante. Ajuda bastante a manter a sanidade, a coisa. O Botafogo, foi essa gestão que trouxe o Botafogo de vez a ter o nome limpo no mercado, a estar com todos os documentos regularizados. Enfim, a gente sabe dessa importância. Ele, de fato, é muito importante. E quando anunciou que não estava mais, muita gente nas redes sociais disse, bicho, eu acho que ruim com ele, pior sem ele. Era a frase, acho que de 90% do torcedor botafoguense, porque sabe dessa importância. Agora, como é que chega, Júlio, como é que chega, João, o Leston Júnior nessa situação? O time começa amanhã, uma intertemporada de 31 dias, 32 dias, para voltar a campo na Série C, com todo esse burburinho aí dos bastidores. Como? Com quem é que ele vai trabalhar para reformular o elenco? De fato, isso. Como é que vai ser? Como serão os próximos dias? Não tem um diretor de futebol. Ele não pode. Como é que ele vai começar a selecionar os jogadores que ele quer, que ele tem uma ideia de time para montar o time, né? Começa por aí. Aí depois, tipo, todo o entorno, né, do clube que é o que seria para favorecer esse trabalho dele, né? Seria o produto final do trabalho dele, um time bem montado que desse resultado. Mas para isso precisa dos bastidores agindo ali, né? E quando os bastidores estão nesse caos? E aí, como é que o Botafogo tem problemas em campo, no setor defensivo, goleiro, nas laterais, na zaga principalmente.
parece que tem uma volância organizada. Mas tem problemas no setor de criação e tem problemas, principalmente em alguém para colocar a bola para dentro. Isso, camisa 9. São 5. 5 problemas. Toda a espinha dorsal do time A espinha dorsal está com problema. precisando aí de e aí uma o Botafogo reformulação. tem agora um treinador que não é querido pelo torcedor, ao menos por agora. Não era o grande desejo do torcedor. Muita gente comentando negativamente, né? Eu vi logo assim que saiu o anúncio do Leston lá no perfil do Botafogo no Instagram, 98% dos comentários a galera descendo Coitado do pau Leston. mesmo. Se a orelha dele esquentou, e muito, viu? Nas últimas 12 horas, 13 horas que ele foi anunciado. E agora tem esse problema. Se o time não tem gerente de futebol, não tem diretor executivo, que a gente cobrava desde outubro do ano passado. Pois é. E agora não tem mais nem presidente. Roberto Buriti deve assumir, como eu falei lá no início do programa, que é vice-presidente hoje, vai assumir, porque faz parte aí do documento, né, que rege aí a associação, o clube, né? Então, Roberto Buriti vai assumir. Aí a gente não sabe se o conselho vai se reunir para convocar uma nova. Aí tem que ler o estatuto Cenas direitinho. dos próximos capítulos. Não dá para confirmar agora. Vou ter que voltar a ler de novo o estatuto para entender melhor quais são os próximos. Porque ninguém sabia, ninguém esperava essa surpresa. Amigos. É difícil. Eu acho que o Botafogo precisa de um executivo de futebol. Isso a gente continua repetindo. Mas é uma urgência, porque tem que ter alguém para trabalhar com o Leston e para responder, principalmente se o trabalho do Leston não der certo com esses caras que porventura vierem, para responder pela montagem do elenco e tudo mais. Isso tem que acontecer. E para isso eu acho que quem manda tem que se afinar, né? É o básico. E repito, e não é passando pano, tá? Porque a situação envolvendo o Breno com os jornalistas, vocês lembram aqui da minha posição e repito, foi abominável o que ele fez. Acho que em várias posturas do Breno ele se excede e é muito prejudicial ao Botafogo, mas como a gente já falou aqui, ele já salvou o clube, salvou em vários momentos. E eu já tive também informação com alguns elencos da importância dele no vestiário, da importância dele no intervalo, da chamada que ele dava e que todo mundo ouvia. Então ele também sabe se fazer ouvir ali com o elenco, ele é um cara importante para o Botafogo. Mas ele precisa entender que ele também é prejudicial quando ele não afina aí as ideias, que ele não pode trabalhar sozinho. Então é importante que isso comece a acontecer logo, porque o principal objetivo do clube é no segundo semestre. Dá tempo de resolver, mas aí tem que começar a trabalhar. Vou citar um exemplo aqui, o Palmeiras, né? A história recente do Palmeiras, a Leila, que hoje é presidente do Palmeiras, antes era a empresária, a dona da empresa principal patrocinadora do clube. Então, aí, depois de um tempo, ela se candidatou a presidente e está lá na presidência. Ela agora manda, realmente, e ela tem esse poder. Ela já mandava nos bastidores? Ela já mandava nos bastidores, né? Mas assim, é aquele negócio. Você tem que saber até que ponto, né, você pode chegar. Como a gente estava bem frisando aqui. O Breno, ele tem que saber o limite dele, como conselheiro benemérito, enfim, como financiador do clube. Se ele quer mais autonomia para decidir as coisas do clube, por que ele não se candidatou a presidente? É porque ele está ainda... ele não pode. Ele está suspenso, né? Tá suspenso, Pronto. Ele não Passou a assumir. punição. Não sei se... Ou não lembro agora se é para então, sempre. Convocar Enfim. alguém para que Exatamente, entenda melhor bota- ele, né, a conversa. Isso, Mas, exatamente. veja, o Alexandre já era essa pessoa. O Alexandre era uma pessoa que tinha Conseguia fazer um equilibrar, equilíbrio. né? Colocava na balança a intempestividade do Breno com essa temperança do Alexandre e dava resultado. E a gente sabe que em alguns momentos o Alexandre colocava a cara a tapa, porque sabia que o Breno não poderia colocar, mas as críticas eram a ele. E esse casamento foi dando certo. Até que em alguns momentos um lado extrapolou ali, o lado do Breno. Tanto é que o Alexandre, que sempre foi uma peça muito importante para que o Breno conseguisse ter essa influência dentro do Botafogo, desiste. Então, o próprio Breno perde uma peça importante, né, de parceria ali com ele. O Botafogo perdeu e agora eu falo de Amauri, parabenizar o professor Alexandre Cavalcante e desejar sucesso aí na sua caminhada. E sempre foi corretíssimo, sempre foi muito conosco correto, da imprensa, sempre com o torcedor. Nos atendeu super bem, sempre esteve disposto. Agora mesmo consegui falar com ele pelo WhatsApp. Enfim, vamos tentar conseguir uma fala sonora, um bate-papo. Alexandre, que antes de ser anunciado como o principal nome, né, da executiva do clube na última eleição, veio aqui o Correio Esporte, falou os motivos dele, que ainda tinha dúvida naquele momento, né? Mas falou os motivos que poderiam trazê-lo novamente para essa luta. Então, parabenizar. E ao torcedor que está em casa, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, peço desculpas, para principalmente o torcedor de Souza, o torcedor do 13, porque é uma semana tão importante para o nosso futebol. A gente está trazendo aqui informações
dessa final, a gente deixava para amanhã, porque infelizmente essa foi a grande bomba aí, a grande conversa aí nos bastidores, nas redes sociais. Amanhã e e tudo. sexta dá para falar bastante sobre E amanhã e sexta a gente vai trazer tudo aqui, sem dúvida alguma, Ainda, né, desse primeiro confronto aí de 13 Souza lá no Amigão. Amigos, obrigado aí por terem aceito o convite, porque foi realmente em cima da hora. Mas é isso, né? O jornalismo tem que... A gente trabalha, a gente estuda, eu sempre digo, a gente estuda para que, faltando 5 minutos, a gente tem que mudar toda a escalada e começar do zero, porque a coisa acontece realmente no momento inesperado. Precisando aí de novo é só chamar. Tamo E que o junto. Botafogo possa ter aí bons ventos. Que nos nossos próximos debates sobre o Botafogo seja já de Botafogo nos trilhos, né? Caminhando numa direção Exatamente. positiva. E que o Botafogo, ele pode estar até perdendo, né? Em questão esportiva, questão financeira até, por não ter classificado em alguns campeonatos, mas que ele não perca principalmente a base dele, que é o torcedor, né? E essas ações de diretoria que não se comunica muito bem, mais, né? vai afastando todo mundo. E Eu tenho mais informação, viu? Não fica só em Alexandre, não. Solta Tem aí. muita gente aí, tem um outro pacote e ir embora. Amigos, sendo nos próximos capítulos. Daqui A pode coisa não mudar para. daqui a pouco. Você ia dizer alguma coisa? não, só que gestão pode ser muito prejudicial a um clube, tá? É só a gente olhar para Recife aqui e ver como é que tá o Santa Cruz. Que pode ter um 2024 sem campeonato brasileiro, só com campeonato pernambucano. E um time com a torcida dessa, com E história perdeu pro dessa. Ibis ontem, né? 3-1. Foi. Levou uma pisa do Ibis, Levou uma né? pisa do Ibis. Apesar de que o regulamento ali é meio injusto, porque ele ainda pode ser campeão e já tá sem Sem campeonato brasileiro. Sem calendário. O máximo, caso seja campeão, é a Copa do Brasil. Os calendários estaduais, o da Paraíba tem acertado. Isso. Da César, o que é de César, nos últimos 2 anos, mas o da Paraíba também já foi assim, né? Bagunçado. O cara que fez maior pontuação não conseguia a primeira vaga, enfim, era uma confusão. Amigos, obrigado. Valeu.